Olá, graça e paz. Bem-vindos a mais este momento no qual nós vamos estudar a palavra de Deus, nesta série que nós estamos apresentando aos irmãos e irmãs, série intitulada Conhecendo a Palavra de Deus. Nesta série nós apresentamos uma visão panorâmica de cada um dos livros da Bíblia, a fim de municiar os irmãos e irmãs de informações que possam auxiliá-los no estudo da palavra de Deus e num melhor aproveitamento da leitura, que precisa, dentre outras coisas, produzir frutos espirituais nas vidas dos irmãos. Hoje nós vamos abordar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e o subtítulo que nós demos a este estudo de hoje é Alegria e Gratidão em Meio a Desafios. Alegria e gratidão em meio a desafios. Vamos primeiramente ler o nosso texto de referência, que se encontra no capítulo de número 4, versículo de número 4. Filipenses 4:4, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Falando sobre a carta aos Filipenses, primeiramente nós vamos tratar sobre a autoria. Nós sempre começamos tratando sobre a questão de quem escreveu o livro que nós estamos analisando. Quando nós olhamos para as evidências internas, ou seja, para as pistas e as declarações que nós encontramos expressas no próprio texto bíblico, logo, em primeiro plano, nós vemos que o autor desta carta foi o apóstolo Paulo. No capítulo de número 1, versículo de número 1, nós encontramos o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, no primeiro versículo desta epístola, nós já observamos a declaração de quem escreveu esta carta. Paulo, o apóstolo. Na verdade, Paulo e Silas enviaram, ou produziram, melhor dizendo, esta carta para os irmãos da cidade de Filipos. Outras evidências internas, outros registros de situações que nós encontramos ao longo desta carta vão corroborar a atitude da maioria dos estudiosos que reconhecem Paulo como sendo o autor desta carta. O fato dele encontrar-se preso, a associação a Timóteo, o modo como a carta é encerrada, as palavras e alguns dos pensamentos apresentados, tudo isto corrobora o conceito de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu efetivamente esta carta. Outra questão que nós precisamos considerar é o que se refere à data de composição desta carta. Quando ela foi escrita? É importante nós sabermos que no que se refere à carta de Paulo aos Filipenses, ela pode ser datada diferentemente segundo o conceito, ou a ideia que se tem de onde Paulo estava preso quando escreveu esta carta. O apóstolo Paulo não esteve preso uma única vez, várias vezes ele foi detido por causa da pregação do Evangelho. No capítulo número 1, os versículos números 12 e 13, dizem assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então,
Logicamente, pela própria declaração no texto, o apóstolo Paulo estava preso e, dentre outras coisas, ele estava sendo custodiado por uma guarda de elite romana chamada de guarda pretoriana. Então, ele estava preso e sob a custódia da guarda pretoriana. Uma vez que o apóstolo Paulo esteve preso muitas vezes por causa do evangelho, há, portanto, diferentes opiniões de quando ele escreveu esta carta, considerando o local onde ele possivelmente estava preso. Por exemplo, quando nós observamos esta carta e a história do apóstolo Paulo, nós podemos pensar, a maioria dos estudiosos, ou melhor dizendo, a teoria, a proposta mais aceita é esta, de que Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta. A referência, por exemplo, à guarda pretoriana pode ser tomada como uma evidência disto. Também nós podemos observar lá no final da sua carta, no capítulo de número 4, no finalzinho, chegando às declarações de saudação, no capítulo 4, versículo de número 22, diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Esta expressão, casa de César, é tomada por alguns como uma evidência de que Paulo estava em Roma, prestes a ser ouvido pelo imperador no seu processo, na acusação que havia sido levantada contra ele e contra a qual acusação ele foi empreendendo, solicitando recursos até chegar a ser ouvido diretamente pelo imperador. E apesar de tudo isso ter acontecido deste modo, era propósito de Deus, mas também era plano especial de Paulo, de ele pregar o evangelho à figura máxima do Império Romano. Então, se considerarmos que estas evidências apontam para a prisão de Paulo na cidade de Roma, então nós acreditamos que esta carta deve ter sido escrita entre 60 e 62 da era cristã, bem no finalzinho da vida e do ministério do apóstolo Paulo. No entanto, Paulo também foi preso em Cesareia. Ele chegou a Roma exatamente em decorrência dos apelos que ele fez desde a ocasião na qual ele foi preso na cidade de Cesareia. Se ele foi preso em Cesareia e esta carta foi escrita de Cesareia, então ela deve ter sido produzida nos anos 58 ou 59 da nossa era. Há, no entanto, outros estudiosos que ainda dizem que provavelmente esta carta foi escrita por alguma ocasião na qual Paulo se encontrava preso na cidade de Éfeso. Os que assim pensam, neste caso, devem considerar que esta carta pode ter sido produzida no ano 55 da nossa era. A questão é que, embora esta proposta seja muito interessante, ela é plausível, ela não conta, contudo, com um outro testemunho bíblico, por exemplo, um registro no livro de Atos ou em qualquer outra das cartas de Paulo, que mencione um aprisionamento específico de Paulo na cidade de Éfeso. Então, há estas três possibilidades levantadas por enquanto, de que Paulo poderia estar na cidade de Roma, então ele teria escrito esta carta nos anos 60, 62. Ele poderia ter escrito quando estava preso na cidade de Cesareia, então os anos 58, 59. E se ele de fato estava preso em Éfeso, na cidade de Éfeso, no ano 55 da era cristã. Então, a datação específica não pode ser apresentada por causa desta série de considerações
que, infelizmente, não dão indícios inequívocos de uma determinada situação. Apesar, por exemplo, de que não há um registro de que o apóstolo Paulo haja experimentado prisão na cidade de Éfeso, boa parte dos especialistas consideram a autoria de Paulo no ano 55, quando ele estava preso na cidade de Éfeso. Uma série de questões históricas, geográficas, da dinâmica das missivas, ou seja, dos envios e recepções das cartas, ou seja, da correspondência entre Paulo e os filipenses, colaboram para isto. Tá? Eu, por exemplo, creio mais nesta possibilidade de que ele se encontrava preso em Éfeso. Portanto, é uma carta mais antiga dentre aquelas que são chamadas de cartas da prisão. Então, resumindo, se em Roma, 60 a 62. Se em Cesareia, 58 a 59. Se em Éfeso, ano 55. Bom, falamos do autor, falamos da data, falamos do local, da composição da carta. Precisamos agora considerar também a questão dos destinatários. Bem, ele escreveu para os irmãos que se encontravam na cidade de Filipos. Nós observamos isso no versículo número 1, que já foi lido. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. E no versículo número 2, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então não há dúvida de que o apóstolo Paulo escreveu esta carta para os filipenses, para os cristãos da cidade ou da região de Filipos. Mas é preciso que nós consideremos ainda algumas outras questões com relação aos destinatários. Por quê? Porque a igreja em Filipos ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele se dirigiu para a Macedônia. Filipos é uma cidade da região da Macedônia, atendendo a uma visão que Deus lhe havia dado, na qual um varão macedônio se apresenta diante de Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em obediência a esta visão, o apóstolo Paulo dirigiu-se para a região da Macedônia e foi exatamente pregar o evangelho na cidade de Filipos. Esta comunidade cristã de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Essa viagem missionária aconteceu ou começou no ano de número 51 da era cristã. Então, lá pelo ano 51, quando o apóstolo Paulo começou a sua segunda viagem missionária, ele não foi direto para Filipos, ele percorreu a região de onde hoje é Turquia, a região sul da Galácia, e de lá, então, é que ele foi para a região da Macedônia. Quando Paulo esteve lá, inicialmente ele enfrentou grandes tribulações, ele enfrentou grandes desafios. Isto sim nós podemos observar registrados lá no livro de Atos. Ele passou por grandes tribulações, mas as conversões primeiras de Lídia e depois do próprio carcereiro de Filipos evidenciaram para Paulo, além daquilo que Deus executou extraordinariamente, como, por exemplo, a libertação de uma moça que era escrava de espírito adivinhador e que alguns exploradores a utilizavam como meio de ganho financeiro. Quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, aqueles homens viram a esperança de lucro cair, e então foi exatamente nesta ocasião que eles se levantaram contra o apóstolo Paulo, e Paulo foi levado para o cárcere da cidade de Filipos. Então, a conversão do carcereiro, a conversão de Lídia, os grandes atos de Deus manifestados milagrosamente naquela ocasião, inclusive o terremoto que abalou as estruturas do presídio e as paredes, ou as correntes que estavam onde estavam colocadas nas paredes, aquelas paredes, as cadeias se soltaram, e eles, os prisioneiros,
tinham a possibilidade de fuga e não fugiam. Então, todas estas ocorrências levaram, de fato, Paulo a crer que havia uma grande obra efetiva que Deus haveria de estabelecer e certamente fazia parte dos propósitos de Deus fundar, ou que fosse fundada uma comunidade cristã na cidade de Filipos. Quando nós olhamos esta carta do apóstolo Paulo, é preciso que nós também levemos em consideração a relação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja daquela cidade, né? A qualidade da relação que ele havia construído com os irmãos da cidade de Filipos. Bem, já foi mencionado que Filipenses faz parte do grupo de cartas chamadas de cartas da prisão. De todas essas cartas, ou seja, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, lembremos, somente a carta a Filemon é que foi endereçada a uma pessoa específica. As outras 3 foram dirigidas a comunidades cristãs. Mas destas 3 cartas dirigidas a comunidades cristãs, a carta de Paulo aos Filipenses é aquela mais pessoal. É aquela na qual nós vemos mais um envolvimento afetivo de Paulo com a comunidade. Palavras e expressões que remetem à alegria, gratidão, contentamento são encontradas mais de 12 vezes nesta pequena carta, uma carta de apenas 4 capítulos. Há muitas menções de gratidão, há muitas menções de alegrias, de prazer, de contentamento, não só experimentado, mas também recomendado. Então, é uma carta de um tom bem afetivo, não é? Sob alguns aspectos, num tom bem positivo. São sentimentos positivos, são sentimentos caros, não é? São sentimentos que preenchem o coração. E isto nós observamos de um modo muito efetivo nesta carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Isso não significa que não havia dificuldades também naquela igreja. E Paulo, inclusive, trata ou previne com relação a algumas dificuldades. Mas mesmo quando o apóstolo Paulo vai tratar de problemas específicos daquela igreja, ele aborda essas questões de uma forma mais branda, de uma forma mais amena. Por exemplo, quando ele escreveu as suas cartas aos cristãos da cidade de Corinto, ele foi extremamente incisivo. Quando nós estudamos a carta aos Gálatas, nós também ali observamos que o apóstolo Paulo, num certo sentido, apresenta uma rudeza muito grande com relação àquelas pessoas, né? Mas, quando nós lemos esta carta de Paulo aos Filipenses, ainda que ele vá recomendar que determinadas questões sejam tratadas, ele faz isso com um sentimento relativamente terno, né? Ele faz isso com relativa ternura, a fim de que a unidade daquela igreja fosse preservada. Então, Paulo efetivamente tinha um apreço pessoal muito grande para com aqueles irmãos, aquela comunidade, aquela igreja na cidade de Filipos. Vamos tratar agora da estrutura da carta. A carta de Paulo aos Filipenses, como as outras que nós já observamos, ela segue o modelo das cartas do primeiro século da era cristã. Então, é uma missiva, é uma carta que segue uma estrutura comum às demais epístolas. Ou seja, ela não assume o caráter de um texto formal, mas de uma carta, de algo mais pessoal, algo mais próximo, né? Algo menos formal. Nessa estrutura de comunicação informal, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo seguiu os mesmos elementos da cultura comum. Ele começa com uma introdução. Essa introdução nós encontramos, na verdade, dos versículos de números 1 do capítulo 1
até o 11. Né? No capítulo 1, versículos de números 1 e 2, nós vemos aqui a apresentação, a declaração dos remetentes e dos endereçados. Né? A partir do versículo de número 3, nós encontramos uma longa expressão de ação de graças da parte de Paulo pela vida e pela igreja dos irmãos na cidade de Filipos. Então, estes dois elementos, a apresentação ou identificação do remetente e dos endereçados e uma oração ou uma ação de graças, são elementos que fazem parte daquilo que nós chamamos de introdução de uma epístola. Logo a seguir vem o corpo da epístola, né? Ou seja, a parte da epístola ou da carta na qual as questões vão ser efetivamente apresentadas, nas quais os assuntos específicos vão sendo tratados, vão sendo mencionados. Onde nós encontramos o corpo da epístola, ou qual a extensão deste corpo nesta epístola? Bem, o corpo da epístola começa, portanto, no capítulo número 1, o versículo de número 12, até o capítulo de número 4, versículo de número 20. Então, de 1:12 a 4:20, nós encontramos o corpo dessa epístola. Se quisermos observar quais as questões específicas que o apóstolo Paulo buscou tratar nesta epístola, é aí que nós vamos encontrar. E, após o corpo da epístola, que é o segundo elemento numa estrutura formal de uma correspondência informal, nós encontramos o encerramento da carta, que é composto por uma saudação final, uma bênção final, né? A conclusão de uma epístola geralmente era feita deste modo, né? O desejo de saúde, um desejo de bênçãos, uma menção especial, e no caso das epístolas cristãs, geralmente uma ação de graças ou uma bênção invocada. Então, onde é que nós encontramos esta última parte na estrutura da carta de Paulo aos Filipenses? A conclusão está nos versículos números 21 a 23 do capítulo de número 4. Então é aí que nós encontramos o elemento constituinte da conclusão da epístola. Então, a estrutura igual às das epístolas daquela época, contendo uma introdução, um corpo e uma conclusão. A introdução na carta aos Filipenses vai do versículo de número 1 até o versículo de número 11 do capítulo 1. Depois, no capítulo número 1, a partir do versículo 12, o corpo da epístola, e aí vai desenvolvendo-se os temas, né? Paulo vai se pronunciando, e esse pronunciamento compõe também o restante do capítulo número 1, capítulo 2, capítulo 3 e boa parte do capítulo de número 4, até o versículo 20 do capítulo 4. E ele encerra a sua carta com as saudações finais e o desejo de bênção para aqueles irmãos da cidade de Filipos, versículos números 21 a 23 do capítulo de número 4. Qual era o tema e qual o propósito principal desta carta de Paulo? Bem, o tema da carta, de uma forma geral, é a alegria cristã, mesmo em meio a desafios. Já foi mencionado no início, né, que por mais de 12 vezes nós encontramos menções à alegria, à gratidão, a contentamento nesta pequena carta escrita por Paulo. E, de fato, é esta a grande questão, é esta a grande mensagem que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses. Inclusive, a própria situação de Paulo e as palavras iniciais dele já demonstram isto, né? Lemos nos versículos de números 12 e 13 do capítulo 1 que o apóstolo Paulo encontrava-se preso. E ele mesmo naquela prisão, ele olha para toda aquela situação e diz, olha, há motivos de contentamento. O evangelho do Senhor está sendo conhecido por toda a guarda pretoriana, também pelos demais. Mesmo eu estando preso, o evangelho está sendo pregado.
não importa o pretexto com o qual o evangelho esteja sendo pregado, ele diz: e nisto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele demonstra, né, na sua atitude o tema, o assunto que ele vai tratar. Então, ele vai falar exatamente sobre isso para aqueles irmãos, né, de como olhar para as circunstâncias, olhar para a vida e encontrar nela motivos de alegria e gratidão e gozo em Deus. Neste sentido, por que o apóstolo Paulo faz isso? Ele faz para motivar os cristãos filipenses a manterem a alegria no Senhor, mesmo diante de desafios que eles viessem a experimentar. Então, a alegria cristã, mas uma alegria que se estabelece, que pode ser vivida de forma real e apropriada, legítima, mesmo que externamente estejam sendo enfrentadas circunstâncias adversas. E o apóstolo Paulo, ele não somente apresenta este conceito, mas ele apresenta exemplos deste conceito, ou seja, de pessoas que demonstraram esta alegria mesmo em meio a adversidades. Ele fala dele, como já foi mencionado. Ele também fala de Timóteo, né, da fidelidade de Timóteo no serviço ao Senhor. Também ele fala da fidelidade e da alegria com a qual Epafrodito representou aqueles irmãos diante de Paulo, né, e como ele também era um bom representante de Paulo diante daqueles irmãos da cidade de Filipos. Epafrodito era integrante da igreja em Filipos, mas ele apresenta como o maior exemplo de alguém que experimenta a alegria mesmo em meio a dores, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar Jesus como aquele que esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e que padeceu, mas ele o fez com alegria para a glória de Deus, e por causa desta dedicação, do cumprimento deste propósito de Deus, tão bem cumprido pelo Senhor Jesus, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome. Então, um grande exemplo de perseverança, de alegria, mesmo em meio às tribulações, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Inclusive, quando o apóstolo Paulo vai mencionar Jesus, ele o faz numa composição de cântico, né? A grande declaração acerca de Jesus é feita numa forma poética, na verdade um cântico cristão primitivo, né? E é interessante, lembram? O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta, né? E mesmo em meio à prisão, ele se lembra e ele faz referência, ele registra e relembra aqueles irmãos um cântico de louvor ao Senhor Jesus Cristo. Então, o grande propósito da carta de Paulo aos filipenses é este. Mas aí nós precisamos observar o seguinte: como Paulo apresenta esses temas? Como Paulo apresenta o seu pensamento? Como Paulo vai dizer àqueles irmãos e quais são os elementos que permitirão àqueles irmãos viverem uma alegria plena no Senhor Jesus Cristo, ainda que venham enfrentar dificuldades. Como Paulo apresenta isso? Bem, é no corpo da epístola que nós encontramos respostas para isto. Mas estas respostas nós vamos apresentá-las no nosso próximo estudo. No estudo que vem nós vamos abordar o pensamento de Paulo ao longo desta epístola. E tanto para aquela ocasião, para a próxima, como para esta ocasião, eu desejo que nós tiremos grandes proveitos para a nossa vida espiritual. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro estudando a Palavra de Deus. Até mais.